Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês um vídeo muito interessante, mais um desafio de matemática básica para você exercitar aí na sua casa e vir comigo acompanhar a resolução dessa questão. O desafio é o seguinte, pessoal. Abre parênteses, 45 dividido por 5, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, menos 3 ao quadrado vezes 5. Qual é a resposta correta desse desafio? Letra A, 360, letra B, 4 ao cubo, letra C, 2 à quinta ou letra D, raiz quadrada de 1296. Deixe nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Temos vários elementos importantes aqui, então eu espero que essa aula ajude a você que está aqui no meu vídeo, tá bom? Gente, para a gente começar essa questão é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, o que eu faço primeiro? Nessa aqui a gente tem parênteses, divisão, potência, subtração, multiplicação e outra potenciação. Eu digo para vocês, sempre que a gente tem parênteses, a gente deve começar por eles, resolvendo tudo que está dentro dele primeiro, para depois ir para fora, certo? Então a gente vai ter que resolver primeiro essa divisão. 45 dividido por 5. Se você pensar na tabuada, você pensa um número que multiplicado por 5, que dá 45. E esse número é o 9. Então no lugar desse parênteses todo, eu vou colocar o 9, tá? Então vai ficar aqui 9... O quadrado está sendo aplicado em todo mundo que está dentro do parênteses. Como eu resolvi tudo, o quadrado vai vir aqui, ó, junto do 9. Então vai ficar 9 ao quadrado, certo? O restante eu vou manter, menos 3 ao quadrado vezes 5, certo? A princípio foi isso, resolvi só essa divisão primeiro. Agora eu tenho aqui duas potenciações, uma subtração e uma multiplicação. A potência ela tem uma maior prioridade dentre todas essas operações. Então eu resolvo da esquerda para a direita, começando no 9 ao quadrado e depois o 3 ao quadrado. 9 ao quadrado não é difícil, você pega o 9 e multiplica por ele mesmo. Ou seja, vai ficar 9 vezes 9 e 9 vezes 9 é 81. No lugar dele, então, vou colocar 81. E aqui, ó, eu já posso, como não tem ligação nenhuma entre esse quadrado e esse, eu já posso resolver esse quadrado também. Então, 3 ao quadrado, a mesma ideia, tá? É 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, olha que legal que vai ficar. 9 vezes 5. Muito bem. Essa aqui é a nossa nova expressão, né? A gente vai atualizando a cada vez que a gente resolve uma operação. Temos aqui 81 menos 9 vezes 5. Entre subtração e multiplicação, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então nunca se perca nisso, gente. A multiplicação tem maior prioridade do que a subtração e a adição. Então a gente faz primeiro essa multiplicação, para você não errar. Porque se você fizesse 81 menos 9 e depois multiplicasse por 5, né, nessa ordem, você encontraria o 360. E essa alternativa está aqui exatamente para isso, para mostrar e chamar a sua atenção para que essa multiplicação seja feita primeiro, tá? Então você faz primeiro essa multiplicação, o sinal de menos vai permanecer, e aí a gente vai fazer 9 vezes 5 é 45. Então vai ficar 81 menos 9 vezes 5, 45. E agora é só a gente fazer essa subtração. 81 menos 45, vamos pensar o seguinte, ó, contas de cabeça aqui, ó. Se a gente tirar 40, fica 41, certo? 81 menos 40 fica 41. E se eu tirar 5 desse 41, vai ficar quanto? Tira 1, fica 40, tira mais 4, fica 36. Então a nossa resposta desse desafio é 36. E olha que legal. Muito bem, muito parecido com o 360 aqui, né? Cuidado, mas não é 360. O 36 é a nossa resposta, só que as alternativas aqui estão em outra forma, né? Estão escritas de outra maneira. É claro, se você chegou no 36, tá excelente, você já resolveu a expressão numérica. Agora eu aproveito as alternativas para poder ensinar para vocês algumas coisas interessantes sobre potenciação e sobre radiciação. Formas de se resolver para ficar mais prático na nossa vida, tá? A primeira é o 4 ao cubo. Como que eu faço para resolver 4 ao cubo? Vai ser o seguinte, por definição, a gente tem que a potenciação ela é o número multiplicado por ele mesmo, a quantidade que está no expoente. Então o 4, ele vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes, porque são 3 fatores 4. Então 4 vezes 4 vezes 4. Se você fizer essa continha aqui, vai ficar um pouquinho espremido, mas fica assim, ó. 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 vai ficar 64. Então o nosso resultado dessa alternativa é 64. Vou só circular
para não misturar aqui com a expressão numérica. Mas 64 não é a nossa resposta, infelizmente. Então essa alternativa, embora seja interessante, não é ela que a gente quer marcar. A terceira, né, porque como eu já pulei a primeira aqui, ela é a mesma coisa. O 2 é a nossa base e o 5 é o expoente. Então eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes, tá? Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, olha lá. 5 fatores. 1, 2, 3, 4, 5. Essa que é a definição dessa potência, tá? 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Para resolver é só fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E olha só, chegamos muito perto da nossa resposta, mas não é a nossa resposta ainda. Vou circular aqui também. Esse 32 representa o 2 à quinta, o 64 representa o 4 ao cubo, e agora falta pra gente a melhor candidata. Aquela que tem de cara, já, né? A gente já espera que ela seja exatamente o 36. Mas como que eu faço para verificar? Uma maneira, eu posso chutar 36 vezes 36 e ver que vai dar 1296, ou eu posso aprender a resolver uma raiz quadrada desse tamanho, sem precisar decorar, sem precisar ficar chutando valores. Como que eu faço para resolver uma raiz quadrada sem fazer essas coisas que são aí fora, né, do conteúdo teórico? A gente pega esse número, que é o radicando, é o número que está sendo aplicado à raiz, e eu vou fatorar esse número, gente, usando os números primos. O que que é isso? Vou pegar aqui, ó, o 196, vou posicionar ele aqui, ó. Não é 196 não, né? 1296. Então tem um 296. Agora sim. 1296. E vou fazer um traçado aqui, ó, para a gente ir poder dividindo pelos números primos até chegar no 1. O que que é isso? Eu vou transformar esse número em uma série de multiplicações que no final, com certeza, o resultado é mesmo, né? Então, a gente não vai mudar o valor, a gente vai só enxergar de uma forma diferente. Para poder dividir esse número, a gente vai usar os números primos. E os números primos, gente, são o seguinte, vou colocar aqui em cima, espero que não corte o vídeo. O primeiro é o 2, que é o único par que é primo. Depois temos o 3, o 5, o 7 e assim por diante. A princípio, esses aqui são essenciais para a gente e eu acho que vai ser suficiente para a gente poder resolver essa questão. Caso precise, eu listo mais alguns. Os números primos são infinitos, mas os mais utilizados, né, principalmente nesses casos aqui, são os primeiros números primos, tá bom? Temos esses aqui. E sempre que o número for par, eu vou dividir pelo único par, que é primo, que é o 2. Então eu começo dividindo por 2. E dividir por 2 é uma operação muito simples, é só você pegar metade do número. Pensando no 1296, se fosse 1200, seria 600, né, a metade. O 96, a metade dele é 48, então eu vou juntar essas duas ideias e a metade de 1296 é 648. Pegaram um jeito de fazer conta mentalmente? É assim que faz. Se você não souber fazer conta mental, monta a continha, não tem problema nenhum, tá bom? Terminou em 8, ele continua sendo par. O que eu vou fazer então? Vou dividir por 2 novamente. 648 dividido por 2 é 324. Usei a mesma estratégia e dividi agora o 624. O 648. O 324 continua sendo par e eu vou seguir nesse processo até parar de aparecer número par aqui na esquerda, tá? 324 vai ficar 162, olha lá. Par de novo, vai por 2. 162 dividido por 2 é 81. Aí chegamos em um número que não é mais par. Chegou nesse ponto, eu tenho que procurar um outro primo, a não ser o 2, que vai conseguir dividir esse 81. O próximo é o 3, e eu consigo dividir 81 por 3. Usando o critério da divisibilidade, eu tenho que 81, se eu somar os seus algarismos, 8 mais 1, vai dar 9. E 9 é um múltiplo de 3. E segundo o critério da divisibilidade por 3, esse número é divisível por 3. Então eu consigo dividir por 3, agora eu só preciso saber quanto que é essa divisão. Se eu dividir 81 por 3, gente, eu vou obter 27. Então eu vou colocar aqui o 27 e vou dividir novamente. O 27 de novo está na tabuada do 3. Eu consigo dividir por 3, dá 9. Agora fica bem mais fácil, né? Por 3 de novo dá 3 e finalmente por 3 de novo dá 1. Esse é o nosso critério de parada. Encontramos aqui uma série de números primos que, se ao multiplicar todos esses, eu vou encontrar 1296, tá bom? Não vou fazer isso para conferir, para não perder muito tempo,
mas de fato é, tá? Então o que eu vou fazer? Vou aproveitar que a minha raiz ela é uma raiz quadrada, né? Tem índice 2, eu vou agrupar as minhas multiplicações de 2 em 2. Por que eu faço isso? Porque ao unir 2 em 2, como aqui são multiplicações, né? 2 vezes 2, ele fica 2 ao quadrado. E olha que legal. Por que eu falei que isso é interessante? A potência de expoente 2, ela é o inverso da raiz quadrada. Quando eu colocar isso aqui tudo dentro da raiz, vai simplificar tudo. Que legal que vai ficar, gente. Olha lá. Aqui também é 2 ao quadrado. Aqui muda a base, né? Aqui é 3 ao quadrado. E aqui, finalmente, também é 3 ao quadrado. Em outras palavras, eu tenho o seguinte. Vou mudar de lado aqui. A raiz quadrada de 1296 é igual a todas essas multiplicações aqui. Eu vou substituir aqui no lugar dela e vou colocar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado agora vezes o último 3 ao quadrado. Muito bem. Então, essa raiz de 1296 é equivalente, ou seja, tem o mesmo valor que esse 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Agora, existe uma propriedade, gente, na nossa radiciação, que diz o seguinte: a raiz do produto, né, a raiz das multiplicações, é a multiplicação das raízes, ou seja, é o produto das raízes. Eu posso quebrar todas essas raízes, ó, separando cada termo aqui da minha multiplicação em uma raiz diferente. Olha lá que legal. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado, vezes a última raiz de 3 ao quadrado. Muito bem. Por que isso é bom e interessante? Eu posso cortar, ó, raiz com quadrado. Lembra que eu falei que são operações inversas? Corta, 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 corta. O resultado final, então, vai ser a partir dessa multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vou colocar aqui para vocês. E agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 3 é exatamente o número que a gente queria. 36. E olha que joia, gente. A raiz quadrada de 1296, depois desse processo todo, chegamos no resultado desejado, que era exatamente o número que a gente queria, que é a simplificação dessa expressão numérica. Eu espero que você tenha gostado, né? Então, só para concluir, a resposta é a alternativa letra D. Depois desse processo todos, aprendemos sobre raiz quadrada, aprendemos sobre potenciação e, obviamente, resolvemos a expressão numérica. Então, dentro de uma questão só, eu consegui trazer para vocês vários elementos importantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você precisa da matemática básica no seu dia a dia, se inscreva no canal para você acompanhar os desafios que eu trago aqui para vocês todos os dias. Se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço demais. Vou ficar muito feliz em poder receber o seu like e receber também o seu comentário, caso você tenha alguma coisa interessante para dizer. Eu te vejo no próximo vídeo, amanhã tem mais. Até lá, um grande abraço. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática para você tentar resolver junto comigo aqui, tá bom? A questão é o seguinte, gente. 150 dividido por 3, abre parênteses, 5 ao cubo menos 5 ao quadrado, fecha parênteses, mais 40. E aí, você consegue resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite. Cuidado para você não errar, porque senão se você calcular de forma errada, na ordem errada, você vai acabar errando. Então vamos junto comigo para você aprender como que se resolve, beleza? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, tem vídeo novo todos os dias. E se você puder curtir também, vai ajudar muito aqui a força que você me dá nesse vídeo, beleza? E aí, gente, temos que decidir primeiramente o que vamos fazer. A primeira coisa que a gente faz quando temos parênteses em uma expressão numérica é resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro. Ou seja, eu devo resolver essa potência, essa subtração e essa potência na ordem correta. E como a potência tem maior prioridade que a subtração, a gente vai começar resolvendo o 5 ao cubo, tá? E depois o 5 ao quadrado, para só depois resolver a subtração, ok? Vamos lá. 5 ao cubo, por definição, é igual a 5
vezes 5 vezes 5. A base que se repete em uma multiplicação 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Se a gente fizer as continhas, 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Beleza? Calculamos o 5 ao cubo, agora vamos para o 5 ao quadrado, que é a mesma ideia, só que ao invés de repetir 3 vezes, eu vou repetir 2 vezes só, porque o meu expoente é 2. Então, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5. E a gente acabou de passar por ele, né? 5 vezes 5 é igual a 25. Excelente, gente! Resolvemos duas das operações aproveitando um passo só. E todo o restante da questão, da expressão, a gente precisa repetir. Porque o que não foi resolvido a gente não mexe, né? Por enquanto. Então vai ficar 150 dividido por 3, abre parênteses, 125 menos 25. Olha que legal, mais 40, não pode esquecer do mais 40 aqui, né? Agora, como eu disse para vocês, tudo dentro do parênteses deve ser resolvido primeiro. Então, a gente vai fazer 125 menos 25, que é igual a 100, né? Se você tem 125 e perde 25, só sobra o número 100. Então, vamos manter o que está fora, por enquanto. E vamos multiplicar, né? Lembrar você que quando não tem nada entre um número e um parênteses, eu tenho uma multiplicação, beleza? 125 menos 25 é igual a 100. Então, vou multiplicar por 100. Olha que legal, hein? Mais 40. Ufa! Agora vamos aqui resolver. 150 dividido por 3 vezes 100 mais 40. Em uma expressão numérica, a multiplicação e a divisão elas têm a mesma prioridade. Então, a gente deve resolver primeiro aquela que vem à esquerda, aquela que vem primeiro na nossa expressão, que no caso é a divisão. Então, 150 dividido por 3 é igual a 50. Vou multiplicar por 100 mais 40. Agora eu devo fazer uma multiplicação, né? 50 vezes 100 é só você acrescentar 2 zeros no 50, né? Não é difícil. Então vai ficar igual a 5.000. Olha só que tamanho, hein? Mais 40. Ufa, 5.000 mais 40, aí fica fácil, né? É igual a 5.040. Olha o tamanho desse valor, gente. Chegamos em um número bem grandão. Não é de costume a gente chegar em números grandes aqui no canal, né? Mas chegamos, hein? 5.040 é a resposta desse exercício. Você conseguiu resolver? Chegou no 5.040? Já deixa aí nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho mais. Se você for novo, não se esqueça de se inscrever, tá? É aqui nesse momento que eu peço para vocês. E deixar aquele like, aquele joinha aqui no vídeo, porque fortalece muito. E nesse momento a gente precisa calcular, então, qual é a opção correta de resposta. Temos valores grandes aqui, né? Já é esperado, porque temos um número grande como resultado. Então, a gente vai começar resolvendo 6 fatorial. Lembrando a você que o fatorial, ele funciona da seguinte maneira. Vou escrever aqui em cima, ó. Se eu tenho um número natural qualquer, quando eu aplico o fatorial, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar o próprio valor e vou multiplicar pelos seus antecessores, ou seja, subtrai um aqui, multiplica, subtrai mais um e multiplica, depois subtrai o outro e multiplica, e isso se repete até chegar no menor número natural positivo, que é o 1, tá? Então, vou multiplicando, multiplicando, reduz 1, multiplica, subtrai 1, multiplica, subtrai, até chegar no 1. Essa é a definição do fatorial, e a gente consegue aplicar agora, então, essa definição no 6 fatorial. Nesse caso, o nosso n vale 6, então a gente vai começar logo pelo número 6, que vai multiplicar o seu antecessor, ó, o antecessor n menos 1. Como n é 6, 6 menos 1 é 5. Beleza? O antecessor do 5, que é o 4, depois temos o antecessor do 4, que é o 3, o antecessor do 3, que é o 2, e o 1, finalmente, para chegar. E agora é só fazer as continhas, hein, gente? Vamos ver quanto que vai dar isso aqui? 6 vezes 5
ele é igual a 30. Aqui é a tabuada, né? 30, guardou o valor 30. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 é igual a 360. 360 vezes 2, aí agora a gente faz a continha, vai ficar igual a 720. E 720 vezes 1, 720. Vou grifar de outra cor aqui, tá? Só para a gente não misturar, que chegou muito perto da expressão ali. 720 é o valor do 6 fatorial. Inclusive, vou mudar de cor para poder fazer as outras, tá? Ótimo, chegamos no 720. É grande o número também, mas não é a nossa resposta. A gente deve ir para a próxima. O nosso 8 primorial. 8 primorial, gente, ele tem uma definição interessante também, que vai precisar dos números primos. Então, eu vou listar aqui pra gente alguns números primos. Temos o número 2, o 3, 5, 7, 11 e assim por diante. E esses números são muito importantes, principalmente nessa operação, onde a gente vai precisar desse conjunto para definir qual que é a multiplicação que vai ser feita aqui. Eu vou pegar todos os primos que são menores ou iguais a 8. Nesse caso, o 8 não entra, porque o 8 não é primo. E quais, então, são os números que são menores do que 8, que são primos? O 7, o 5, o 3 e o 2. Sabendo disso, a gente vai multiplicar, então. 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. E agora é só fazer a continha. 7 vezes 5 é 35. 35 vezes 3 é igual a 105. E 105 vezes 2 é igual a 210. Um número grande também, né? Comparado com outros valores, mas também não é a nossa resposta. Mas chegamos aí, né, em um valor interessante, calculamos um primorial de número grande, e aí a gente vai ter que ir para a próxima. Sempre que a gente não acha a resposta, a gente vai para a próxima, né? Agora vamos fazer a raiz quadrada de 1024. Qual é o valor dessa raiz quadrada? Para a gente descobrir isso, a gente vai ter que fazer uma fatoração. Vamos selecionar aqui o 1024 e vamos fatorar pelos números primos. Olha só, a gente acabou de listar os números primos aqui, né? E agora a gente vai utilizar esses números novamente para poder encontrar o valor dessa raiz. E como que eu faço, pessoal? Vou dividindo até chegar no 1. Como o nosso número ele termina em 4, ele é par. Então eu consigo dividir por 2. Logo, primeiro candidato aqui é o 2. 1024 dividido por 2 é igual a 512. Percebo que os números vão diminuindo após as divisões. Então, isso vai ficando cada vez mais fácil para a gente calcular, tá bom? 512 continua sendo um número par. Então, vai por 2 de novo. 512, se eu dividir por 2, vai ser igual a 256. Vai por 2 de novo, porque ele termina em 6, né? É par. Isso aqui é 128. Vai por 2 de novo. 64, 2 novamente, 32, e assim vai, né? Por 2 de novo, fica 16, por 2 de novo, fica 8, por 2 de novo, vai ficar igual a 4, por 2 fica 2, e finalmente o último número 2 fica 1. Perceba que a gente tem aqui somente fatores 2, interessante, né? Quer dizer que o 1024, ele é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado à 10ª potência é igual a 1024. E como a gente está falando aqui de uma raiz quadrada, a gente vai ser interessante para a gente agrupar esses valores de 2 em 2. Por quê? Porque a operação inversa da raiz quadrada é o expoente 2, né? Então, a gente vai agrupar aqui, ó, 2 com 2. É 4, né? Ou 2 ao quadrado. 2 com 2 é 2 ao quadrado. 2 com 2 fica 2 ao quadrado também. 2 com 2 fica 2 ao quadrado. E, finalmente, 2 com 2 fica 2 ao quadrado. Quer dizer que essa raiz aqui é igual a 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Vamos substituir aqui? Eu vou, inclusive, separar essas raízes todas aqui, tá? Eu posso separar porque, como é multiplicação, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Então, vai ficar raiz quadrada
de 2 ao quadrado. Eu vou descer um pouquinho a rampa aqui para não ficar por cima ali, né? Raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Falta 1. Raiz de 2 ao quadrado. Agora acontece a melhor coisa. Como eu falei para vocês, é a operação inversa, né? Raiz corta com expoente. E assim a gente vai cortando todo mundo até chegar no final. Cortou o expoente, cortou a raiz, só vai sobrar pra gente essas bases. 2, 2, 2, 2, 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fazer essas continhas, ó. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Chegamos aqui em um valor interessante, calculamos uma raiz grandona, mas não é a nossa resposta. Sobrou para a gente, então, 7 fatorial. Você já chegou a calcular o 7 fatorial? É um número bem grande, tá? Eu vou mostrar para vocês. Por definição, a gente já tem aqui em cima a fórmula, né? É só a gente substituir no lugar de n o número 7. Em outras palavras, vai ficar 7 vezes o seu antecessor, que é 6, vezes o antecessor de 6, que é 5, o antecessor, que é 4, depois 3, depois 2, e sempre para no número 1. Olha que legal. Agora a gente vai fazer as continhas, hein? Vamos começar do menor para o maior? Acho que é mais fácil da gente multiplicar de cabeça. A gente multiplica de cabeça até onde dá, e depois que não der mais, a gente monta a continha, tá bom? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 é igual a 24, ok? Guardou 24. 24 vezes 5 é igual a 120. 120 vezes 6 vai ficar igual a 720. Ó, a gente já tinha calculado aqui, 720. Agora só falta a gente multiplicar 720 por 7. Quanto que vai dar isso? Vamos achar um pedacinho para fazer essa conta aqui. Vou fazer aqui no canto, ó. 720 e vou multiplicar por 7, que é o valor que faltou ali, né, na nossa multiplicação. Fazendo a continha, 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2 é 14, certo? Então fica o número 4 aqui e sobe o número 1. 7 vezes 7 é a tabuada, hein? 49. 49 soma com esse número 1 que subiu, que agregou ali na centena, né? Então vai ficar 49 mais 1, 50. E olha lá, gente. 5.040. E não é que deu exatamente o valor que a gente encontrou? Já era esperado, né, gente? 7 fatorial, então, olha como o número cresce, hein? É igual a 7, é 5.040, que é a nossa resposta. Sabendo disso, então, a gente marca a opção letra D como a resposta correta do nosso exercício. E aí, você gostou desse vídeo? Achou interessante? Ficou satisfeito com a explicação? Deixe nos comentários se tiver alguma dúvida, já manda aí também para a gente poder ir conversando. Eu espero realmente que você tenha gostado e que você volte mais vezes aqui no canal, tem vídeo novo todos os dias, beleza? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.